Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio da primeira temporada do Deu Lucro Podcast. O podcast que está aqui para falar sobre negócios, sobre casamento, sobre tudo que dá lucro, tudo que é bom, né, na nossa vida. No primeiro episódio, nós falamos sobre amor, sobre relacionamento. Foi bem romântico relembrar nossa história, né, vida? Importante porque... Oi, pessoal. Alegria estar aqui com vocês. Importante porque tudo na vida tem um sustentáculo, uma base. Então, assim, para a gente falar de lucro, a gente não pode se esquecer da base que é a família. Então, se você ainda não viu o primeiro episódio, não perca essa oportunidade, retoma lá, pausa esse vídeo, retoma lá porque vale muito a pena. Pronto. E no episódio de hoje, gente, tá muito legal. Por quê? Porque a gente vai agora fazer o contexto e com a nossa experiência própria da relação casamento e negócios, né? Então, nós somos um casal que também somos sócios, né, de negócios. E hoje a gente vai contar como é isso. A gente acabou abrindo uma caixinha de pergunta no meu Instagram e vieram muitas perguntas nesse sentido. E hoje a gente vai responder, né? Já agradeço todo mundo aí que hoje estão aqui como se estivessem sentados nessa mesa sendo nossos entrevistadores, que mandaram suas perguntas aqui, que vamos responder cada uma delas. Então, fique até o final. Se você acha que esse tema é importante para você e para alguém que você lembrou, encaminha esse vídeo, porque a nossa ideia é que gere lucro para você também, tá? Então, vamos lá, tá preparado para responder aqui a pergunta dos nossos entrevistadores? Eu estou preparado, mas espero que não tenha nenhuma pergunta cabeluda que eu não saiba responder. Mas vamos lá. Olha só. Estamos aqui para isso. Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta de uma seguidora nossa, que é a Maiara Bezerra. E a Maiara pergunta assim: quando que o relacionamento de vocês se tornou também uma parceria de trabalho? Acredito que foi quando a gente decide abrir, quando eu faço aquela transição de carreira, né, na advocacia, que a gente decide abrir o nosso escritório de advocacia. Eu vou começar a contextualizar, depois você conta a sua versão. Isso. Aconteceu assim, gente, uma curiosidade. Quando eu e o Lucas nos conhecemos, e no episódio anterior a gente conta, né, todo esse relacionamento, cada um tinha sua profissão. Eu já era advogada, já há uns 5 anos aproximadamente, sempre gostei de advogar, não me via fazendo outra coisa. E o Lucas era servidor público e universitário, né? O Lucas estava concluindo o curso de Direito. Estamos falando aqui de 2012. Isso. Né? E aí, na época, eu tinha minha rotina de advogada, ralava pra caramba, fazia todo o interior do estado. Então, peguei muito... A gente chama... tem uma empresa de ônibus na nossa cidade que chama Eucatu. Então, era freguesa ali do balanço do ônibus do Eucatu. Fazia audiência no interior inteiro. Eu tinha já um caminho profissional ali, né, consolidado, e que a tendência era eu seguir crescendo nesse segmento, nessa profissão, né, exclusivamente. E o Lucas tinha um vínculo, como tem, né, apesar de hoje estar afastado, mas um vínculo federal, passou no concurso também bem jovem, assumiu, e nós dois temos, eu acho que essa algo em comum, nós temos o valor ao trabalho muito forte, né, nós dois temos o pilar profissional para a gente é muito valioso, então nós nos dedicamos muito a ele. Então, os dois tinham a sua vida profissional ali consolidada, né, em ascensão. Aconteceu que, ou seja, quando a gente se conheceu, a gente não pretendia, não tínhamos nem assim ideia de que um dia nos tornaríamos sócios. Só que é aquela história, o contexto das nossas vidas foram desenrolando para isso. Aí, paralelamente, eu tenho esse chamado para o empreendedorismo que estava adormecido. Então, eu tive várias iniciativas empreendedoras na infância e adolescência e tinha um comportamento empreendedor também, apesar de não ter tido coragem por muito tempo de empreender, de abrir um negócio, né? Preferi seguir a carreira mais tradicional de advocacia, de me associar a um outro escritório já existente e tudo mais, né? E o Lucas, perfil de servidor público, né, que nem pensava em ser empreendedor, de ter nenhum negócio. Então, ele estava ali muito tranquilo, né, realizado profissionalmente, né, vida? Só me perdoa te interromper, mas tranquilo no sentido de talvez a luz assim, da sociedade de modo geral assim, encaminhado, mas não Sim. significa que não tinha o labor, o trabalho, as entregas, as cobranças, os resultados. Tranquilo no sentido de realização, né? Sim. Mas o Lucas sempre foi muito dedicado e gostava do que fazia, e a gente e eu, assim, uma das
características que tinha na minha listinha de exigência do meu futuro marido, que eu comentei com vocês no episódio anterior, era que fosse alguém trabalhador, né? Alguém que tivesse esse valor forte. E o Lucas tem isso muito latente, até demais, que já é até tema, né, de muitos ajustes, conversas nossos. Conversas nossas, né? Mas o fato é o seguinte, que nós tínhamos as nossas carreiras, só que depois ali que eu já estava advogando há 9 anos, e nós tínhamos uns 5 anos de casado aproximadamente, né, vida? 4 a 5 anos de casado. Eu decido fazer uma migração, eu decido fazer uma transição de carreira. O que aconteceu com a Carol lá em meados de 2016? Não foi mais ou menos? Nós já estávamos casados, tínhamos a nossa casa, né? Compramos lá a nossa primeira casa financiada, né? Parte financiada, do jeitinho que a gente tinha sonhado, tudinho. E aí estávamos felizes, né? Vivendo ali aquela vida. Contudo, profissionalmente, eu comecei a me fazer alguns questionamentos para futuro. Eu comecei a pensar no futuro. E comecei a exercitar a visão de futuro que eu não exercia antes, em razão até da jornada ali, do ritmo de trabalho que já era muito intenso. E eu comecei a me perguntar se eu realmente queria fazer aquilo que eu estava fazendo para o resto da vida. Eu acredito que foi um ponto de inflexão, como diz nosso amigo Flávio Augusto, que eu me vi ali refletindo e olhando, fazendo um exercício de imaginação do que seria de mim se continuasse fazendo aquelas mesmas coisas que eu fazia, naquele mesmo estilo, no mesmo lugar e tudo mais. E foi quando eu vi que, por mais que eu gostasse da profissão, eu queria mais. Eu queria mais da vida. Eu acredito que a partir daí... E não estou falando financeiramente falando só, porque eu estava sendo bem remunerada, né, até então. Mas eu queria mais qualidade de vida. Eu queria tempo para poder usufruir, para poder viver. Queria ter tranquilidade, paz e tudo mais. Então, eu cheguei nesse momento da vida que eu comecei a me questionar qual que seria meu futuro se continuasse naquele ritmo punk de trabalho, né? E aí foi quando eu decidi que a minha saída era me retirar da sociedade em que eu estava, né, que tinha começado bem como advogada associada, tudo, recebendo 1.000 e pouquinhos reais, e que ao longo do tempo fui crescendo, graças a Deus, pelas oportunidades dadas e pelo meu esforço também. E aí eu decido que eu vou sair daquele lugar onde eu estava, que tinham me dado muitas oportunidades e onde eu tinha crescido também, né, associado ao meu esforço e dedicação e estudo. E aí eu decido que eu ia sair daquela sociedade e que eu queria abrir o meu próprio escritório, né? Então, quando eu tomo essa decisão, eu comunico o Lucas, que estava muito feliz lá no órgão em que ele trabalha, realizado, né? Ele faz um trabalho muito importante, fazia lá um trabalho muito importante por 15 anos, né? E ele, de repente, ele se vê, eu acredito que foi ali, né? Quando o casamento e negócio se unem, eu acredito que foi nessa fase onde a gente... ele decide entrar em um negócio por conta do casamento. Foi isso. Porque ele não tinha o desejo de entrar em um negócio, não estava nos planos dele entrar em um negócio. Mas, para me apoiar como marido, ele decide se colocar à disposição. Então, só para vocês entenderem o contexto. A iniciativa foi minha, o desejo era meu de empreender. Era como se eu ia dar um all-in ali. Era um tudo ou nada. Eu ia assim, olha, eu tô jovem, ainda não tenho filhos, o momento é agora. E ou vai ou racha. E eu falei, eu vou. Só que eu tô com medo. Então, se você vier comigo, eu vou me sentir mais forte, mais segura, mais confiante. E aí ele topou. Então, assim, o contexto do Lucas, apesar de, nesse meio tempo dos nossos primeiros anos de casamento, ele já era advogado, ele já tinha tido um contato com a advocacia, porque os clientes procuravam ele, em razão até que o Lucas ele exala muito profissionalismo, muita responsabilidade. Então, foi natural a procura de clientes para contratá-lo. E ele fazia muito pontualmente, porque ele não se via advogando. Mas, a partir daí, ele decide entrar nessa por mim, né, vida? Eu acredito que foi ali mais uma prova de amor que o Lucas me deu, né? Quando ele entra no negócio por pura parceria, não foi, vida?
Lembrei de uma música. É o amor que Olha mexe com a aí. minha cabeça e me deixa assim. Zezé de Camargo e Luciano. Quem Mas diria, né? o amor também mexe nas decisões. E, sem sombra de dúvida, decidir estar ao lado da Carol, obviamente, como marido, mas especificamente nessa etapa da vida em que ela necessitava, sem sombra de dúvidas, dessa parceria, de estar junto, segurar na mão e seguir adiante. Estamos aqui, pessoal, em 2016, ok? Então, situando de uma forma cronológica, estamos aqui no ano de 2016. E nesse contexto, eu me recordo, a Carol falou agora há pouco, mencionando Flávio Augusto da Silva, né? Inclusive na semana que vem, a Carol vai ter a oportunidade de estar presencialmente com ele em São Paulo. Eu me recordo que em um dos eventos Powerhouse, Flávio Augusto dizia: por que as pessoas empreendem, né? Porque as pessoas... E a resposta dele foi assim, na lata, né? Com a bagagem, experiência, né? De décadas como empresário e com resultados atrás de resultados, ele com muita segurança disse: as pessoas empreendem porque querem algo mais da vida. Vou repetir porque esse ensinamento me fez também virar a ficha nesse sentido, né? Segundo Flávio Augusto da Silva, as pessoas empreendem porque querem mais da vida. Então a Carol falou uma coisa muito interessante que está associada ao perfil dela, né? Essa característica empreendedora é dela, não minha. Mas ali em 2016, eu vi que, inevitavelmente, eu precisava, como esposo, estar ao lado dela, principalmente nessa etapa profissional. Então, apesar de a vocação empreendedora, se é que podemos dizer assim, estar nela, houve ali a adesão do Lucas. Então, respondendo à pergunta, se a gente pode identificar na nossa história, né, qual foi o momento, eu mencionaria 2016, né, nesse momento de transição da carreira da Carol, em que eu pude mais, do ponto de vista profissional, né, me aproximar dela, dando adesão a esse novo projeto. E o que foi fundamental, gente, porque quando a gente decide abrir o escritório, nós fizemos o que a gente não aconselha a fazer, que foi fazer isso sem uma preparação financeira prévia. Porque o que a gente recomenda até a quem está em um lugar quer fazer transição da carreira, faz uma reserva, né, de emergência de pelo menos 6 meses ali da sua renda mensal e vai, porque até o negócio começar a dar lucro, né, vai algum tempinho, para você fazer isso com tranquilidade. Só que a gente gosta de emoção, então a gente não fez isso não, a gente pulou realmente, né, essa etapa, e eu precisava do apoio do Lucas não só profissionalmente, emocionalmente com o marido, mas eu precisava do salário dele também ali, que ele tinha esse vínculo, né, e que foi muito importante para a gente, para o nosso casamento e para essa etapa, porque eu fiquei sem dinheiro. Então, eu tinha uma renda e, de repente, não tinha mais essa renda. Então, a gente precisou tomar algumas decisões. E uma delas foi viver do salário do Lucas. Até o negócio dar lucro, né? Até ele virar a chave e começar a dar lucro, nós vivemos alguns meses ali. Baixamos o nosso padrão de vida. Então, isso é muito importante, gente. A gente falar até dar lucro, a gente precisa pagar o preço, né? Então, a gente teve alguns comportamentos nossos que foram fundamentais e ali que eu acredito que já é bem característico de comportamento empreendedor, que é o desapego primeiro às coisas materiais. Então, a atitude que a gente fez foi reduzir o nosso custo de vida imediatamente. Então, o que a gente fez imediato? Trocamos de casa. A gente morava em uma casa, em condomínio, né, do jeitinho que a gente queria, decorada, com móveis planejados. Nós colocamos essa casa para alugar, para gerar uma renda para a gente, e fomos morar em uma casa mais simples, em uma casa de rua que já estava quitada, que a gente lá já tinha começado a investir em imóveis, né? Então, nós baixamos o nosso padrão de vida, apostando no negócio, para esperar que ele desse lucro. Então, Maiara, querida, nós começamos esse mix entre relacionamento que virou uma parceria de negócios, ela nasce aí a partir da decisão. Então, foi desde o primeiro momento, né, vida? Nasce o nosso negócio quando o nosso casamento já existia. Então, eu acredito que isso também é uma coisa importante. Eu acredito que vai ter outras perguntas nesse sentido aqui, como que a gente
faz esse equilíbrio, eu acredito que o mais importante que tem dado certo é porque, para a gente, a prioridade é o casamento. Ele vem antes do negócio. Então, primeiro, o nosso casamento ele tem que estar bem. O negócio, a gente ama fazer o que faz, a gente segue avançando, mas ele não é mais importante do que o Lucas é para mim. Então, assim, para mim não tem negociação. Se eu tivesse que escolher entre um negócio e o Lucas, sem sombra de dúvida, a minha escolha sempre seria primeiro o Lucas, né? Então, acredito que e foi nessa ordem, né, que o negócio chega na nossa vida. A gente já tinha um casamento e o negócio ele veio depois. E aí, seguindo aqui as perguntas, a Cesimara Souza pede para a gente falar um pouquinho do nosso casamento e também a Ana Clara Medeiros, né, que vem aí depois desse relacionamento, que a gente não contou do casamento no primeiro episódio, né? Mas vou começar a contar aqui. Porque, gente, depois que a gente foi até o nosso relacionamento não demorou tanto, porque a gente já sabia o que queria, né, vida, em resumo. Então, a gente namorou 11 meses e o Lucas me pediu em casamento. Tem uma história engraçada do sofá, né, que eu digo, o Lucas queria comprar um sofá. A história começa assim. Olha, a nossa história é um pouco atípica, porque nós começamos a namorar. 2 meses depois, a gente já tinha uma poupança juntos, na época, né, que a gente abrimos uma poupança para juntar dinheiro e o Lucas fez uma proposta para mim de a gente comprar o imóvel juntos, que foi essa primeira casa que a gente morou, que eu comentei para vocês. Eu já estava procurando comprar um imóvel, o Lucas já tinha feito um investimento imobiliário, e aí ele se oferece, vamos comprar juntos? Aí eu, tipo, a gente, alguns meses, né, de namoro, eu falei, isso é um pedido de casamento, né? E aí também decidi não discordar e seguimos e tudo mais. E aí, né, no que a gente compra a casa, o Lucas começa a se empolgar de mobiliar a casa, não foi, vida? A gente ia numa loja de decoração, porque, gente, eu sempre gostei de decoração. Então, eu ia passear nas lojas de decoração sem intenção de comprar, só para ver mesmo. E eu levava o Lucas ali, que a gente estava, às vezes, almoçando junto. Vamos parar numa loja. Só que o Lucas começou a se empolgar e ele começou a querer mobiliar a casa toda. Só que não tinha rolado o pedido de casamento ainda. E aí eu cheguei, bati uma real, né, para ele e falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou comprar móveis, não vou mobiliar a casa enquanto eu não for ser pedido em casamento. Porque para mim está fora de cogitação morar junto ou algo parecido. Então eu só vou morar nessa casa que a gente comprou casada. Então eu dei o meu recado para ele e deixei. Então, eu não sei se ele realmente ali já estava muito apaixonado por mim ou se ele gostava muito do sofá. Eu brinco com ele, né, vida? Que ele estava ali encantado pelo sofá. Só sei que deu certo essa conversa que eu tive com ele, que com 11 meses de namoro, o Lucas prepara uma surpresa, chama toda a nossa família e me pede em casamento, num restaurante, ao som de piano, né? Tudo bem romântico. E aí a gente se casa, né, vida? Então, hoje nós vamos completar 10 anos. 10 anos de casados, com o fruto, que é o Gabriel, né? E Graças muitos a Deus. afilhados, né, vida? E eu acredito que o principal, né, motivo assim, de o nosso casamento, graças a Deus, ter fluído bem, de ter dado certo, de ser um ambiente harmonioso, é a decisão de querer fazer dar certo, né? Porque a gente tem nossas diferenças, a gente tem perfis diferentes, mas nós temos muitos valores iguais, que eu acredito que é isso que nos conecta, né, vida? Sim, Cesimar e Ana, obrigado pelas perguntas, abraço a vocês. O que eu somaria a resposta da Carol é visão de futuro. Porque quando acontece o casamento, são duas histórias diferentes que se juntam. Então, tem as diferenças, defeitos, qualidades, adaptações, flexibilidade. É como diz a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, né? O amor tudo suporta. E esse amor, obviamente, associado ao amor vindo de Deus. Esse suporte é a paciência, é o respirar fundo, é o perdoar, é saber que estamos jogando no mesmo time. Imagina, fazendo um comparativo, uma partida de futebol. Se um dos jogadores resolve fazer gol contra porque está em desacordo, em rixa com um outro jogador do mesmo time, ele complica o resultado do jogo e dá uma dor de cabeça para o técnico. Então, embora haja diferenças ali no time, o foco é o que? É o gol. Então, a visão de futuro e a direção voltada a Deus é fundamental
para contornar obstáculos, porque a visão de futuro, ela puxa, ela atrai, e claro, propósitos alinhados e bem definidos. Alinhamento de expectativa é muito importante, porque a Carol como mulher tem os sonhos dela, eu como homem tenho os meus sonhos, e o casal também precisa ter os seus sonhos. Então esse alinhamento é muito importante para que os passos sejam dados na direção certa. Muito bem. Temos mais perguntas aqui sobre casamento e negócios, né? Vamos lá. A Ivna Resk pergunta assim: quando vocês descobriram que empreender seria possível? Eu vou chegar a essa pergunta para minha esposa, porque a vocação empreendedora é dela. Gente, só para vocês contextualizarem. Eu, assim, sou das vendas, tenho esse perfil, né? Vendedora. E eu comecei a vender muito cedo. Então, com 8 anos de idade, eu comprava e revendia produtos, porque eu já entendi ali na prática que isso era uma forma de gerar lucro, né? Então, tive várias iniciativas nesse sentido, mas eu não tinha conhecimento, né, sobre negócios. E aí eu acabei sendo ali, eu indo pelo fluxo da população, né, comum, em geral, que vai estudar. Ou seja, se você quer melhorar de vida, você tem que estudar. E foi o que eu fiz. Então, segui ali, né? Me formei em Direito, fui me especializando e tudo mais. E aí o empreender, ele retorna nesse momento de vida que eu estou querendo algo mais, que eu estou querendo um outro estilo de vida. E ele retorna naquele momento, não com a visão de lucro. Olha só que interessante. Hoje a gente está falando de lucro, porque graças a Deus o negócio deu tão certo que dá lucro, né? Para a gente, para os nossos para as pessoas que trabalham conosco, nossos parceiros e tudo mais. Mas não foi com esse objetivo. Quando eu decidi empreender, eu queria um estilo de vida diferente, especialmente um valor que é muito forte em mim, que é a liberdade, né? Então, eu vi que era possível, gente. Por quê? Porque eu também trabalhei prestando serviço dentro de um outro negócio. Então, além de aprender muito sobre o mundo jurídico, eu aprendi muito sobre gestão, sobre liderança, né? Via como funcionava um negócio, estando dentro dele, né? Então, acredito que eu comecei a ver, eu acredito que eu também consigo fazer isso. Foi quando eu trouxe essa proposta para o Lucas. E ele foi na fé, né, vida? Porque ele não pensava nisso, né? Até então. E ele foi como um ato de amor, como a gente já falou, viu, Ivna? Então, a gente viu que era possível empreender a partir daí de como uma solução para um desconforto que eu estava de vida profissional em geral, e que a gente viu que era possível crescer, que também era essa pergunta dela, ao longo do tempo, porque a gente teve aquele período de investimento em que o negócio não dá lucro, a gente que coloca dinheiro no negócio para manter o negócio, até ele entrar no ponto de equilíbrio e para depois começar a dar lucro, né? Então, foi colocando o carro para andar na prática, né, vida? Quer complementar? Sem complementos, é isso. Temos mais perguntas? Temos. A Carol Bezerra fala assim: qual foi o maior aprendizado que tiveram ao conciliar a parceria no escritório, que é o nosso escritório de advocacia, né, nosso primeiro negócio, e o nosso casamento? Principal aprendizado? Aprendizado nessa conciliação. Acho que gestão de tempo, administração de sentimentos. Porque acaba que na prática o projeto ele precisa de atenção, precisa de prioridade. E na estrada há momentos na vida em que às vezes dá vontade de chutar o balde, de desistir, mas isso me faz lembrar outra música, né? Olha, ele tá musical. É da banda Rosa de Saron, se chama Mire as Estrelas. Mire as Estrelas. Se você puder, depois pesquise, vale a pena muito. O clipe também é muito bacana. Chama Mire as Estrelas, da banda Rosa de Saron. E tem uma parte da música que diz: se você desistir, quem vai tentar por você? Então, assim, volto àquela questão. O propósito, a visão de futuro, precisa estar bem alinhado entre o casal. Porque, assim, é a provação, é a dificuldade, é o mar bravo que vai fazer do marinheiro um ótimo profissional. Então, assim,
tudo depende da forma como você vê a situação. Se acontece um transtorno, uma dificuldade, e o meu olhar, ele se limita àquilo, aí vem o estresse, vem a chateação, vem a raiva. Não que isso seja errado, mas isso precisa ser administrado. Para mim, o principal aprendizado foi isso. Foi treinar a minha visão de futuro e não ficar ali só olhando o problema, mas olhar adiante, porque o melhor estaria por vir. E graças a Deus, com muita estratégia e trabalho bem planejado e executado, né, conseguimos bons resultados, graças a Deus. Eu acredito que um aprendizado que eu tenho também é que, na prática, o que a gente vê é que não tem como separar as coisas. Nós somos um casal, nós temos um relacionamento amoroso e, a partir daí, nós decidimos ter um negócio. Então, quando eu estou trabalhando com o Lucas, não tem como eu separar, aqui ele é só meu sócio, não é meu marido. Não, ele é meu marido, sim. Eu acredito que a exigência e a expectativa que eu tenho sobre ele até aumenta e vice-versa, porque a gente não tem... a gente pode ser francos um com o outro, né, de abrir as nossas expectativas e ter essa clareza, porque às vezes a gente fica assim, vamos separar, o negócio é negócio, casamento é casamento. Eu acredito que não, nós somos um indivíduo só, nós somos uma pessoa que temos sentimentos e que temos comportamentos. Eu acredito que mais aumenta ainda mais a nossa responsabilidade no trato do outro, porque quando eu estou tratando o Lucas como esposa, eu tenho que lembrar que ele é meu sócio, então eu tenho que tratar ele bem, porque senão o meu negócio também não vai bem. E na mesma forma, quando eu vou cobrar ele como sócio, ou quando eu vou apresentar uma ideia para ele como sócio, eu tenho que lembrar ele que ele é meu marido. Então eu tenho que saber que aquele projeto que eu estou oferecendo para ele, ele vai precisar conciliar com o tempo que ele dedica a mim. Então a gente precisa ter essa clareza, que não há como separar as coisas. O que a gente, claro, que a gente diferencia o comportamento que a gente tem, né, obviamente, e que o nosso relacionamento amoroso, ele dá frutos, dá lucro para não só para o nosso negócio ali, a partir da nossa conduta profissional, como também para outras pessoas. Então, para mim é muito claro uma coisa, que a minha união com o Lucas hoje gera muitos empregos, né, vida? Que a partir do nosso casamento, que virou, deu frutos, novos negócios, a gente gera oportunidades de trabalho, de parceria, né? Então, acredito, e crescimento de outras pessoas, né? E eu, com certeza, eu somaria isso também a questão da dignidade. Como um emprego, um trabalho, uma renda, faz a pessoa se tornar digna e valorizada. Então, um dos motivos pelos quais eu agradeço a Deus de ter feito adesão a esse projeto, né, iniciado com a Carol do empreendedorismo, enxergar que, de alguma forma, vidas estão sendo transformadas para o bem, né? Vidas estão sendo impactadas. Vamos aqui para a próxima pergunta. E enquanto a Carol vai vendo a próxima pergunta, a depender da plataforma que você esteja vendo ou ouvindo, se você puder, comenta, diga se está fazendo sentido para você. Para nós é importante ver todos os comentários, né? E se você lembrou de alguém, olha, isso que o casal está falando faz sentido, me lembrei de determinada pessoa, encaminha, compartilha. É um bem que você faz para o próximo, tá ok? Temos mais perguntas? Temos. E a próxima pergunta é da Adriana Rebelo. Essa é uma pergunta para mim e ela fala assim: o que fez você escolher direito? Mas eu também vou convidar você para responder, porque os dois fizemos direitos, né? O curso de direito. Gente, eu decidi fazer direito por pura estratégia, porque dentro das opções que eu tinha, eu via como a graduação que me daria mais chances de melhorar de vida, né? Então eu tinha uma clareza assim na minha mente, que era: eu preciso ter um trabalho que me dê dignidade e que também me dê uma boa renda. Eu queria ter um estilo de vida próspero. E aí, dentre as opções que eu tinha afinidade, direito, era o que eu ali, com os meus 17 aninhos, conseguia visualizar do que eu tinha já observado com os meus olhinhos inexperientes, de pessoas prósperas. Então, foi por pura estratégia. Não tinha, assim, grandes referências próximas. A mais próxima que eu tinha era a minha irmã, que era estudante de direito, né? Não tinha ainda uma carreira, e que hoje, inclusive, é minha sócia
nossa sócia, né, no escritório, mas foi por isso, Adriana, porque eu vi no direito uma área que me remetia à prosperidade. Então, foi por pura estratégia. E você, vida? Adriana, obrigado pela pergunta. Na ocasião, quando eu iniciei o curso de Direito, no ano de 2009, a minha irmã, ela já tinha se formado em Direito, então tinha como referência a minha irmã. E essa pergunta me faz lembrar uma passagem de Êxodo, capítulo 20, em que Deus coloca ali os mandamentos, e um deles é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E conversando com a minha mãe, o direito era um dos cursos ali mais sugeridos. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque eu poderia optar por outro curso, mas foi muito também do honrar no sentido de fazer distinção, né? De valorizar aquilo que estava sendo dito. Porque naquela idade que eu tinha, eu não possuía a maturidade suficiente para discernir o que era melhor. E tenha certeza que seu pai, sua mãe, seja qual for, enfim, o teu nível de proximidade ou distância, mas assim, são pessoas que vão querer o seu bem, né? Claro que há histórias e histórias, né? E a gente precisa, assim, levar e respeitar cada contexto familiar, só que a minha mãe naquela ocasião foi a pessoa em quem eu via que inevitavelmente queria o meu bem. Se eventualmente na sua realidade existe algum ambiente familiar, né, em que essa conversa franca não possa acontecer, não desista da sua família. Pelo contrário, lute, coloque em oração, procure ajuda, porque a família é o seio, é a igreja doméstica em que as mudanças elas verdadeiramente acontecem. Mas do ponto de vista vocacional, da profissão, a minha observação é buscar alguém, né? Pode ser o seu pai, sua mãe, uma pessoa em quem você pode sinceramente ali se abrir e buscar. Hoje temos testes vocacionais diversos, né? Profissionais habilitados que possam dar essa Às opinião vezes um tio, assertiva. uma prima, alguém que você vê que que tem um valor ao trabalho, eu acredito, né, muito forte e que deu certo também, eu acredito que é uma boa pista, né, ver alguém que você vê que tem um sucesso profissional legal, que lhe inspire e ter uma conversa franca, né? Eu acho que é o caminho. Só para fechar a resposta, aqui na estante nós temos o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. E uma das perguntas que ele fez, o livro é mais voltado sobre finanças, uma pergunta que ele fez para o pai do amigo dele foi: tio, me ensina a ganhar dinheiro? Seria mais ou menos isso. Você pode perguntar para alguém de um ramo que você tem interesse, né, do qual você goste, né? Procura essa pessoa que tem esse resultado, que tem esse histórico de experiência positivo, né? Me ensina, me traz a sua experiência. Aconteceram percalços, vale a pena seguir por esse caminho? É um ato de humildade, né? E felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Jesus já ensinava. Muito bem. E a Aline Delfió fez uma pergunta para o Lucas. E ela Vamos diz lá. assim: como foi empreender sendo servidor público? Conta aí essa relação, empreendedorismo e serviço público, vida. Eu vou dividir essa resposta com a minha esposa, Aline, porque eu ressalto que foi um passo ali de adesão a um momento da vida em que a Carol precisou dar esse passo adiante. Então, como esposa, eu estive muito presente com ela nesse sentido. Então, na prática, eu continuei conciliando o serviço público com os suportes que a Carol precisava. O que aconteceu de uma maneira mais próxima e recente foi que, com os negócios sendo devidamente estruturados com muito suor, com muito estudo, com muito preço sendo pago, com muita dedicação, trabalhos noturnos, enfim. Depois de muito plantar e ver ali os frutos já sendo colhidos, coube a mim fazer uma pequena mudança, uma pequena virada de chave, que foi após 15 anos de serviço público e um trabalho que
tinha e tenho assim por muito apreço, eu optei por me afastar por 3 anos, tirando uma licença particular para tratar de interesses particulares sem remuneração, para poder me dedicar ainda mais a essa parte empreendedora. E que, graças a Deus, está me trazendo muita satisfação em razão das vidas sendo alcançadas, das realidades sendo transformadas. Então, buscando responder a pergunta, como foi? Não foi fácil, porque assim, está muito atrelada à visão de futuro. Volto a falar sobre isso, porque naturalmente, a cada passo que se dá, a gente pode encontrar pedras no caminho, mas a escolha é focar na dor que a gente sentiu ao tropeçar ou lembrar de que o melhor está nos esperando na linha de chegada. Então, acredito que a resposta seria mais ou menos nesse sentido. Olhar para diante, sabendo que com um propósito alinhado e fazendo trabalhos de uma maneira, produzindo de uma maneira estratégica, trabalhando, seguindo fluxos, processos, passos de uma maneira interativa, inteligente, isso foi me dando a cada dia segurança de que a gente tem dado passos no caminho certo. Muito bem, Vida, é isso mesmo. E eu assim tenho testemunhado, né, esse desafio do Lucas, de conciliar o perfil que ele tinha de servidor público e se abrir para o empreendedorismo. E o que eu diria é que isso é fundamental, né? Então, às vezes, você está nos ouvindo aí e é servidor ou servidora pública e sonha em empreender. Inclusive, o sonho de empreender ele está entre os 3 principais sonhos, né, da pessoa aqui no Brasil. Então, eu sei que muitas pessoas sonham com isso. E pensar que o serviço público, né, que se você está hoje, agradeça por ter essa oportunidade, por ter uma renda, é mérito ser aprovado em um concurso público. Então, é uma ótima via de sair e de melhorar de vida. Mas se o grande objetivo é empreender, saiba que o caminho é se preparar para fazer essa migração. Porque conciliar é desafiador. O Lucas conciliou por um tempo. Então, assim, hoje o nosso escritório de advocacia tem sede, vamos fazer 8 anos. O Lucas conciliou durante todo o tempo o nosso escritório ao vínculo público que ele tem. Mas a partir do momento que vem um novo negócio, que é a Limier, que a gente vai falar mais para frente, ele vê ali, né, entende a necessidade de dedicação exclusiva. Então, a gente conversou e decidiu que esses 3 anos seriam dedicados aos nossos projetos, aos nossos negócios, porque precisa realmente, a gente precisa saber o que quer, e aí chega um momento que você precisa se posicionar e tomar algumas decisões difíceis, né, Vida? E ele viu a necessidade de se dedicar mais tempo aos nossos negócios. Então, nós tomamos essa decisão de ele pedir esse afastamento não remunerado para se dedicar mais tempo ali aos nossos negócios, que vai muito com a nossa visão de futuro também, né? E a Aline também faz uma pergunta para mim, a Aline Delfiol. Ela fala assim, Carol, qual o seu maior desafio enfrentado ao empreender? Eu acredito que o empreendedorismo, por natureza, ele tem muitos desafios. Mas eu acredito que o principal, eu acredito que todo empreendedor passa por isso, são 2. É gestão de emoção e o exercício da paciência para esperar o negócio dar lucro. Porque no primeiro período, depois que a gente abre o negócio, que a gente decide empreender, é punk, gente. Tem conta chegando. Então, se você vendeu ou não vendeu, você vai ter conta para pagar. Você precisa honrar seus compromissos, remunerar as pessoas que lhe ajudam, né? Que para a gente sempre foi um valor, sempre foi em primeiro lugar. Recolhimento de tributos. Recolhimento de impostos. Bom diálogo com os fornecedores, Sim, prestadores de serviço. Essa negociação, né? Então, para mim, o desafio da espera do plantio, porque é assim, né? Então, você planta para depois colher. Então, esse desafio, para mim, ele sempre que a gente abre um negócio, ele é desafiador. E aí, nesse momento, é muito importante a gente ter certeza do que a gente quer e ter uma clareza de visão de futuro, porque sabe que se a gente continuar seguindo ali a receita do bolo, uma hora vai dar lucro, e aí quando a gente fica feliz, e aí a gente até ali, né, não esquece, mas fica irrelevante o período, né, mais desafiador. E a outra é a gestão da emoção, porque a gente lida com muitas demandas, né? Gestão de pessoas,
a parte da gestão administrativa, vendas, tudo envolve muita emoção e a gente precisa estar bem equilibrado, a gente precisa estar bem para segurar o rojão. É simples assim, porque senão no primeiro problema, no primeiro desafio a gente desiste. E aí o sonho de empreender e de fazer um negócio dar lucro, gerar empregos, ele acaba antes de cumprir o propósito. Então, eu acredito que são esses dois meus maiores desafios. Mas que eu acredito que ao longo do tempo eu aprendi a administrar bem, né, vida? Que é ter paciência para os momentos da colheita e gestão de emoções. E aí tem mais pergunta aqui. O Gabriel, ele pergunta sobre a nossa relação casamento e negócio. Eu acredito que a gente já falou, né, sobre isso. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Que também é uma pessoa que é servidor público e que está empreendendo com a futura esposa. Então, né, eles se identificam a gente se identifica assim, bastante com a história deles lá, né, quando a gente começou. Vamos lá. Aqui a Maria Daniele pergunta sobre leilão, mas vamos deixar para a gente falar sobre isso, né, no próximo episódio, que vai ter esse foco. E tem uma pergunta aqui da Alana. Ela pergunta assim, quando que vem o segundo filho? Gente, pois eu acredito que ele não vem, né? Pelo menos a não ser que seja muito da vontade de Deus. Por quê? Porque nós fizemos um planejamento familiar e conversamos, né, algum tempo atrás e decidimos ter filho único, né? Então, nós temos o Gabriel, somos muito felizes com ele. E temos muito afilhados, então acredito que a gente acaba aí, né, multiplicando esse exercício aí da maternidade, da paternidade, porque nós temos mais de 20 afilhados. E temos nos dedicado muito para fazer um bom trabalho com o Gabrielzinho, né, vida? E somos realizados. Né? Sim, sim. Que mais? Eu acredito que as outras perguntas a gente responde no próximo episódio, porque está mais ligado a investimento. Mas foi muito gostoso lembrar de como nasceu o nosso negócio. Só para lembrar que esse primeiro negócio que a gente comentou aqui, gente, é o nosso escritório de advocacia, que é o escritório Monteiro Acre, que vai fazer 8 anos de mercado. E o diferencial dele, que eu acredito que foi para as nossas vidas, para ter o estilo de vida que a gente tem hoje, foi a grande virada de ter migrado um escritório de advocacia tradicional para digital. Então, a gente atende de forma online em todo o Brasil, o nosso estilo de vida, né? O modelo de negócio é não só a gente, mas possibilitar que todo o nosso time trabalhe em home office, porque a gente prioriza a qualidade de vida, é muito forte, né, essa vertente. E depois disso nasceu a Limier, mas vamos deixar para contar no próximo episódio. Eu queria que a gente encerrasse mais uma vez com uma reflexão bíblica, vida, por favor. Partilha com a gente uma palavra para a gente poder concluir. Eu vou ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Diz assim, Jesus dizendo, quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo, este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Eu acho que essa palavra, ela vem ao encontro daquilo que a gente conversou aqui hoje, porque falamos as perguntas, principalmente as perguntas, a maioria delas foi na área de empreendimento, empreendedorismo, e é necessário destacar que é preciso fazer esse planejamento, esse cálculo, essa reflexão antes de passos que gerarão pontos de inflexão, né? Se você gosta de matemática, vai saber que o ponto de inflexão é aquela parábola, aquela curva em que a linha ela toma uma outra direção. E o empreendedorismo, ele precisa desse cálculo, dessa reflexão prévia. É importante saber o que quer, mas a motivação que é importante não é o único elemento. Após a motivação, após discernir o que se quer, qual caminho será traçado, é importante colocar ali na ponta do papel, na planilha, no computador, estabelecer ali
passar por uma, no mínimo, né, por uma listinha de elementos que farão com que você enxergue se vale a pena ou não dar esse passo. E, obviamente, do ponto de vista bíblico, na construção que fazemos em busca da nossa salvação, nós temos, por meio de Jesus, o caminho, né, que nos leva ao céu. Então, que Ele também possa nos ajudar no dia a dia, na nossa vida, construirmos já aqui na Terra elementos que vão ser alcançados no céu, na vida eterna. É isso. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa Para palavra. sempre seja louvado. Gente, concluímos aqui o 2º episódio da 1ª temporada do nosso podcast. Deu lucro. E se você gostou do que ouviu, curte, compartilha se está vendo pelo YouTube, se está vendo pelo Spotify, encaminha também para as pessoas que você conhece, que são casal e que gostariam de empreender, e para a gente vai ser uma alegria se conectar aí com vocês, tá? A gente fica por aqui hoje. Muito obrigada, meu amor. Foi muito bom estar com você mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio, quando a gente segue falando de negócios, mas agora com olhar em investimento. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.